Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Aqui estamos novamente com muita alegria, com muito amor, com muito entusiasmo pela vida, por esta oportunidade que temos de orarmos diariamente, todas as manhãs, e estudarmos o Evangelho de Jesus, e estudarmos a doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora e esclarecedora, que é o Consolador prometido por Jesus. Então, nós agradecemos por nada nos ter atrapalhado de aqui estarmos para dar continuidade aos... Tem um cisquinho aqui, desculpem, gente. Tudo incomoda a gente, estou vendo um cisquinho aqui no óculos, mas desculpem. E para iniciar o nosso bate-papo desta manhã, vamos louvar a Deus pela sua criação. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade da presente reencarnação e de já termos o interesse de estudar Jesus e o Consolador prometido. E pedir com todo o nosso ardor para que possamos crescer na presente reencarnação a parte moral, a moral cristã. Então, nós louvamos, agradecemos e pedimos. E com Jesus em nossa caminhada, seguindo os teus ensinamentos e os teus exemplos de vida, nós podemos refletir em cima desses ensinamentos e pautar a nossa vida diária com as nossas lutas, com os nossos complexos, com os nossos julgamentos tão pejorativos em relação ao nosso próximo. Nós vamos melhorando o nosso modo de pensar, de agir, de falar. Bendito seja, então, esse esforço que fazemos, que já não chega a ser esforço, chega a ser prazer de estarmos aqui diariamente, orando por um mundo melhor, pela nossa reforma moral, pelo nosso esforço em não julgar, em combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, a ponderar em nossas decisões. É isso que nós agradecemos, esta oportunidade. Então, Mestre Jesus, nos abençoe para que eu possa passar com clareza, mas esta manhã, desses estudos que vamos fazer, que a paz de Jesus esteja com todos aqueles que são nossos irmãos perante Deus e que todos nós estamos no mesmo barco, tentando seguir essa cartilha da felicidade, que são os ensinamentos de Jesus. Mestre amado, obrigado por esta oportunidade. Quero agradecer a todos que nos assistem, encarnados e desencarnados. E eu peço força, Senhor,
para que possamos, no dia de hoje, procurarmos ser calmos, serenos, estarmos preparados para os nossos desafios, com muita paciência, com muito amor, com muita perseverança no bem. Que assim seja. Abençoa-nos, Senhor, nesta nossa presente reunião, que estaremos juntos, unidos, para fazermos a nossa reforma íntima. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade do item 6 do capítulo 7º, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós lemos ontem, o item 6, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E está gravado aí, para vocês poderem acompanhar o livrinho. E esse nosso bate-papo está gravado na linha do tempo Ostervaldo Cano Silva e no YouTube, no canal Ostervaldo Silva. E hoje nós vamos então falar o terceiro parágrafo do item 6. Nós vamos ler os comentários de Allan Kardec e vamos lendo e vamos comentando. É o trabalhinho que eu faço, esse estudo literalmente do Evangelho. Então não é uma palestra, é um estudo literalmente do Evangelho. Ok? Então vamos lá. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo. Olha que legal o comentário de Kardec. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo. Porque não adianta só estudarmos. Jesus ensinou e exemplificou. O Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, ele vem sancionar a teoria pelo exemplo. Então, aí, os fenômenos espíritas estão aí, são naturais. Não precisamos provar nada a existência dos espíritos, porque Allan Kardec apenas codificou a doutrina espírita. A manifestação dos fenômenos espíritas, os espíritos, não é invenção do espiritismo. Os espíritos existem. Tanto é que, uma ocasião, Moisés proibiu as pitonisas de receber espíritos. Então, se proibiu porque os espíritos manifestavam. Não é? Então, qual é o objetivo principal dessa doutrina, que é ciência, filosofia e religião? É nós crescermos moralmente. Aprender com os espíritos, que o telefone toca de lá para cá, aprender com os espíritos os seus ensinamentos, as suas experiências, quando desencarna e está na erraticidade. E eles aprender com nós. Muitas vezes nas reuniões mediúnicas vão sendo trazidos espíritos desencarnados que já não têm o corpo de carne e vêm conversar conosco através dos médiuns, porque a necessidade deles escutarem é tão são tão materialistas que não enxergam que desencarnaram. Então, há necessidade
dos espíritas, os espíritos mais esclarecidos, trazerem esses espíritos desencarnados para escutar o diálogo dos encarnados nas reuniões mediúnicas. Então, existe todo um trabalho dos espíritos. Então, a doutrina espírita precisa realmente ser estudado, né, para nós entendermos. Então, quando eu falo espiritismo, aqueles que não entendem, acham que é a comunicação do espírito, que o espírito vai falar com você e que o espírito vai fazer você modificar sua vida. Mas nós precisamos ter o conhecimento da doutrina espírita, porque a única diferença que existe do espírito encarnado e o espírito desencarnado é que o espírito desencarnado não está com o corpo carnal. É essa a diferença. Então, no próprio Evangelho diz, não acreditei em todos os espíritos. Então, muitas vezes nós vamos numa reunião mediúnica que é aberta ao público. A doutrina espírita hoje, as reuniões mediúnicas, segundo a Federação Espírita, não mais fazem as reuniões mediúnicas abertas ao público. Mas existem as manifestações dos espíritos em outras agremiações religiosas, como o caso da Umbanda, que faz trabalhos maravilhosos. Mas mesmo a Umbanda já estuda um pouco a doutrina, a codificação kardeciana. Então, nós precisamos ter conhecimento. Então, quando o Espírito fala com você, precisa ver quem é esse Espírito. Assim como bate na sua porta, você não conhece a pessoa. Então, você só vai tomar conhecimento da pessoa que bateu a sua porta mediante o que ela falou, o que ela quer, seus objetivos. E o Espírito, estudando a doutrina espírita, nós vamos ver do que se trata, o que esse Espírito está falando, se realmente é um Espírito com boas intenções, se realmente esses Espíritos são de Deus. Então, para isso, precisamos ter conhecimento. E nós temos acesso, através da TI, da tecnologia da informática, na internet. Hoje nós temos acesso a tudo na internet. Então, basta querermos. Se colocarmos lá, Federação Espírita Brasileira, curso de iniciação ao Espiritismo, nós vamos ter lá alguém falando. Né? Ou então, simplesmente, curso de iniciação ao Espiritismo, codificação kardeciana. Bem lá, temos tudo na internet hoje. Não é? Então, continuando a explicação de Kardec desse capítulo aqui sobre bem-aventurados os pobres de espíritos, que é realmente falando da humildade. Né? Então, Kardec diz, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na terra. Então, o que importa? Aqueles que são humildes. É isso que importa. Então, uma pessoa riquíssima, uma pessoa com poderes na mão,
ela está tendo a oportunidade que Deus está lhe dando para usar do seu cargo, usar da sua administração, para olhar por cima a dificuldade do irmão que está mais embaixo. Então, é grande responsabilidade que temos como gerentes, administradores de um grupo. Porque vai valer muito a nossa intenção, o nosso coração. Muitas vezes nós somos impedidos de fazer certas coisas, mas aquele que tem já o despertamento para o amor, para a sua responsabilidade no cargo que ocupa, já é um diferencial. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos tentados pelas nossas fraquezas de reencarnações passadas. Nós temos certos impulsos que não é de hoje. Então, nós temos os impulsos da ganância, de acumular bens. São impulsos inferiores. De usar com excesso o uso, o abuso das bebidas, das comidas, o abuso do sexo, realmente ver a finalidade que Deus colocou em nossa mão, o sexo, que é para procriação. Então, mas são estudos. E Jesus falou para nós não julgarmos. Então, é a responsabilidade que temos quando gerenciamos, como administramos alguma coisa. Seja como pai, seja como mãe, num grupo pequeno familiar, seja como gerente de uma empresa, seja como administrador de uma empresa. Então, nós temos deveres a cumprir. No tocante ao despertar de nós, realmente usufruir do nosso cargo para também ter o lado humano. Mas muitas vezes o poder nos cega, o orgulho nos cega. Aí a nossa fraqueza reencarnatória e nós perdemos a oportunidade de servir, de ser o servidor, como diz Jesus. Então, há necessidade do estudo da doutrina espírita, mas há necessidade do nosso esforço em combater essas fraquezas que deterioram o nosso corpo e deterioram o nosso espírito, porque estamos aqui temporariamente e nosso espírito continua a sua jornada evolutiva após a desencarnação desse corpo físico que estamos ocupando temporariamente. Né? Então, vamos ler e vamos dar continuidade nessa leitura, nessa explicação aqui de Kardec. Então, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grande no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra. Então, vale a pena ler, como eu sempre indico, as obras de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Vale a pena.
Pois nós temos as obras de Emmanuel, bem, psicografia de Chico Xavier, nos livros ditados pelo Espírito de Emmanuel, há 2000 anos, há 50 anos depois. Então, nós vamos lendo esses livros e vamos tirando as nossas conclusões para conseguirmos modificar os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras com relação aos nossos relacionamentos humanos, né? Então, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra, né? Tem lá o relato no... como que é? Céu e Inferno, uma das obras, é o 4º livro das obras de André das obras da doutrina espírita, o relato de uma rainha. Rainha eu fui, mas no plano espiritual não entrei como rainha, né? Então, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra, e, frequentemente, bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. Então, a riqueza, o poder, são provas, e nós nos perdemos nessas provas. A pobreza também é prova, porque nós ficamos revoltados e muitas vezes nós vamos roubar objetos de outros porque nós não queremos trabalhar. Então, é prova ser rico, ter poder, e é prova ser pobre. Não é? Então, vamos lá. Então, esse estudo é para a gente refletir mesmo. Só nesse parágrafo, primeiro parágrafo aqui, ó, que do item 6, 1, 2 é o terceiro parágrafo do item 6. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra. Então, o que precisamos entender como pequenos na Terra? É o pobre, que não tem nada, não tem uma casa para morar, que é um morador de rua. Não, não é nesse sentido econômico. No sentido do seu estado de espírito. Como é você, como rico, como pobre? É o tal da humildade. Ser simples, ser educado, não ter maldade para falar, ser obedientes, não é? Então, o que ele fala, ó, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra, no sentido da humildade. E um grande exemplo, tem outros, mas a gente cita aqueles que mais destacaram, como humildade. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, São Francisco de Assis, Santo Agostinho. Vamos ler a vida desse pessoal, que eram ricos também, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, eram ricos. Então, é importante nós lermos e copiarmos os bons exemplos, não é? Outro que deixou grandes exemplos. Então, é esses líderes que nós devemos copiar, pautar nossa vida nesses grandes homens. Mahatma Gandhi. Vale a pena ver a vida de Mahatma Gandhi, não é? Então, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, e nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra.
Então, para conhecer o mundo dos espíritos, as obras de André Luiz, pelo espírito de André Luiz, que foi médico na Terra. O primeiro livro dele é Nosso Lar. Depois, os outros livros ditados por André Luiz, ele conta sobre as novas reencarnações, ele conta sobre como é o mundo fora da carne. Não é? Então vamos lá. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra. E, frequentemente, bem pequenos, aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. Bem pequenos. Né? Nós lemos aí, vale a pena ler, há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel, uns falam Emmanuel, outros falam Emmanuel, ao Chico Xavier, há 2000 anos. Então conta a história de Públio Lentulus, que depois de algumas reencarnações é o Espírito Emmanuel. E Chico Xavier, que foi filha, a Flávia, foi filha de Públio Lentulus e morreu em Pompeia, do vulcão. É ligação da Flávia com Públio Lentulus, pai e filha. Públio Lentulus, Emmanuel, Flávia, Chico Xavier. Então, são conhecimentos que nós falamos. E nós vamos analisando. Então, a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. Né? É ciência, filosofia, religião. Então, vamos lá. Então, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra. E, frequentemente, bem pequenos aqueles que nela eram maiores e mais poderosos. Então, é a lei de ação e reação. Nós lemos isso, não vamos ter medo, Deus vai nos castigar, não. Deus é bom, é justo, é misericordioso. Com a espada fere, com a espada será ferido. Então, Deus dá oportunidade, através das reencarnações sucessivas, de nós ressarcirmos os nossos débitos. Né? Então, vamos lá. É que os primeiros, os simples, os humildes, né? Por que eles estão numa morada, que Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas? Por que esses pequenos estão em moradas dignas, em moradas sem sofrimentos? Né? É que os primeiros, quer dizer, os simples, os pequenos, levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde. O que nós vamos levar para ter uma boa morada no plano espiritual? As virtudes que Jesus nos ensinou. Esse é o investimento que nós fazemos na presente reencarnação, que é o que vamos levar. Os bens materiais, os cargos, o poderio, o poder, vai ficar tudo por aqui. Né? Então, é que os primeiros levaram em morrer naquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde. O que devemos levar? As virtudes que Jesus nos ensinou. Não, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não leva.
O que nós levamos para uma dessas moradas que Jesus nos prometeu? A bondade, o amor, a caridade, a humildade, o desapego aos bens terrenos. O que nós fizemos para aqueles que estavam em posição menor que a nossa? O que nós fizemos para crescer moralmente o nosso irmão? O que nós fizemos realmente para fazer com que aqueles que sabem menos tenham a oportunidade de conhecer através de seu esforço? Ajudar os nossos irmãos, se temos uma empresa, temos um poder, dar oportunidade para eles crescerem dentro dessa empresa, mas galgando, através dos seus esforços, a posição em que ele quer ocupar. Então, mediante o esforço, não é simplesmente pela cara do cidadão, porque o próprio Jesus fala: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é? Então vamos lá. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde. As virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra. Vamos deixar tudo aqui: carros, casas, terrenos, fortunas. E não levamos nada. A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não se leva nada. A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Nem o nosso corpo não nos pertence. Não é? Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo. É onde narra o primeiro livro das obras de André Luiz, Nosso Lar. Como é que... E tem o filme também, Nosso Lar, só que o livro traz mais detalhes. Como André Luiz ficou nas regiões umbralinas, zonas de sofrimento, para depois ser socorrido, quando ele realmente falou: Deus me ajuda. Com 8 anos nas zonas umbralinas. Tem pessoas que passam, todos nós vamos passar pelas regiões umbralinas, mas tem pessoas que ficam 15 dias, porque a primeira entrada após o nosso desencarne no mundo espiritual é a região do umbral, que é colada à terra. Então vamos lá. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante. Então é isso que nós temos que fazer uma análise. Como que está o nosso orgulho, nossa humildade? Isso nós vamos levar para o plano espiritual, né? A nossa posição aqui na Terra. Que torna a sua posição mais humilhante, porque vem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espizinharam na terra. Muda o panorama espiritual. É como nós vemos a parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro. O Lázaro implorava, comia os restos do rico. E o rico, né, só usava tudo que a terra lhe proporcionou de bem, de lazer, de comilanças, de riquezas. Inverteu quando voltaram para o plano espiritual.
Lázaro, que soube ser resignado, porque ser revoltados também nas provas não passa de ano. Obediente e resignado Lázaro estava numa moradia bem acima do rico, e o rico nas regiões trevosas. Não é? Então, pessoal, vou ler novamente esse parágrafo e amanhã voltaremos a comentar, a continuar esse item 6. Então vamos lá, para ficar gravado e a lição de casa de hoje para a gente pensar. Como está o nosso investimento em nossa malinha, no tocante às virtudes que nós vamos levar e no tocante aos nossos bens, ao nosso poder, à nossa fortuna que estamos pegados aqui na Terra e que temos grandes responsabilidades por tudo que Deus nos colocou de empréstimo em nossas mãos, inclusive o nosso corpo. Então vamos lá. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra. E frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde. As virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não celebram a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque vêm acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. Então, está aí a doutrina dos espíritos. Kardec fez as perguntas e os espíritos responderam. Inclusive o Espírito da Verdade respondeu que é Jesus, é o Consolador prometido. Agora, o Espiritismo não vai atrás de adeptos. Porque o Espiritismo é doutrina do livre-arbítrio. Ela é esclarecedora e consoladora. E está aí à nossa disposição. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, não tem que convencer ninguém. Os fenômenos estão aí. O plano espiritual está aí. A providência divina está aí. Para nos ajudar sempre. E Deus nos dá a oportunidade de ressarcirmos nossos erros através de passar pelas dores com obediência e resignação, sabedores que não há efeito sem causa. Com a espada fere, com a espada será ferido no sentido de crescimento espiritual. Ok? Então fiquem com Deus, um grande abraço e vamos vibrar pela paz mundial e pela união das famílias, para que haja mais amor, mais compreensão, mais união e mais respeito. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã.